Temos uma noite especial, toda noite é especial de culto, mas hoje louvamos a Deus pela graça, pela misericórdia do Senhor. Ele com a Mariluz, o diabo tentou paralisá-la, poderia ter surgido coisas piores, mas devido à intercessão dos santos, Deus mudou a história. Aleluia. E Deus sabe o que o diabo estava armando, mas a intercessão dos santos, o Senhor responde. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que intercederam, se preocuparam. Aleluia. É assim que nós vamos caminhando de vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. O Santo. Aleluia. Vem, por favor, me traz um pouco d'água. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Obrigado. 29 dias de oração, irmãos, em cima do propósito. Olha, presta atenção aqui. 29 dias de oração em cima do propósito. Libertação e cura. Libertação e cura. Continue orando. Continue clamando, porque você está resistindo a força cura. Nos seus filhos, na sua parentela. Está resistindo. E está sujeitando a Deus em obediência. Primeiro louvor falou sobre fidelidade. Fidelidade. E Deus vai trabalhando. Trabalhando. E diz assim a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, verso 28. Que se pudesse colocar de pé, se coloca de pé, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua espada, por favor, Ismael. Intimidade com a sua espada, não é com a tua esposa nossa. A espada é tua, a espada é dela. Se coloca de pé, Ismael. A Virgínia deixa no óleo. Espada tem intimidade com ela. Não é não, Mariluz? E sabemos, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Aleluia! Daqueles Glória que são a Deus. chamados. Glória a Deus! Repete comigo, chamados. Chamados. E sabemos, temos consciência, somos cônscios que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repete comigo, propósito. Propósito. Chamado e propósito. E propósito. Chamado E propósito. propósito. Muitas pessoas citam esse texto de cor, mas não lê o texto anterior e o posterior para entender esse texto. Nosso Deus é de propósito. Deus de propósito. E Ele nos chamou. Ele nos chamou. Mas antes Ele fala assim, que todas as coisas contribuem. Todas as coisas trabalham conjuntamente. No original, todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daquele que ama Deus. De maneira conjunta. Mas quem? A divindade santa. Aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que eles não trabalham sozinhos. Eles trabalham com miríades de anjos. E esses anjos
são espíritos ministradores que foram enviados para servirem ao nosso favor. Aleluia. Por isso que há poder na oração. E interessante que no versículo 27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Porque todas as coisas vão contribuir. Para quê? Para o propósito. E qual é o propósito? O propósito é para sermos a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Agora, esta ministração é para despertar a igreja, para despertar, pastor Ed, os membros da igreja, porque todos os santos, a qual o Espírito Santo intercede, não só ele, mas nosso Senhor, lá no trono da graça, eles têm um compromisso de cumprir o chamado e o propósito. Agora, esse propósito é para que nós sejamos semelhantes à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Cristo, a imagem dele é luz. Aleluia. Então eu tenho o compromisso, a responsabilidade de dar testemunho de Cristo na terra. E as coisas vão contribuir, o presbítero, vão contribuir para nós, para que nós possamos adquirir o caráter, a personalidade de Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabendo, quando você recebe, preste bem atenção, tem muito crente, tem muito cristão que nem sabe por que ele foi salvo. Ele nem sabe qual é o papel dele na terra. Quando você recebe Jesus, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, uma nova criação para cumprir o propósito. Só que esse propósito tem um processo. Foi dito aqui. Esse processo é Deus formar em nós, nos habilitar a representarmos Cristo na terra. Porque ser cristãos são pequenos Cristo. Mas eu tenho uma outra definição para cristão. Ser cristão é ser uma reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. E vou provar na Bíblia que quando você recebe Jesus, Deus te dá um ministério. Glória a Deus. Quando você aceita Jesus, muitos falam assim: quer aceitar Jesus? O certo na palavra não é aceitar, é receber. Você quer receber Jesus como teu Senhor, teu Salvador? Porque João 1,12 diz: todos quanto receberam têm o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a qual não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. Como pastor, o seu espírito é recriado, querido. Que todos que nascem nesse planeta e que vão nascer, nascem
espiritualmente mortos. Mas morto, espírito morto, sim, separado da vida de Deus em seu espírito. E quando você recebe a palavra, que a semente divina é incorruptível, e crê, e recebe que Jesus, que Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando você recebe esta palavra com a tua fé, o próprio Santo agasalha essa palavra, que é a semente, e gera um filho para Deus. Só que, aleluia, a Bíblia diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, 2 Coríntios 5,17 diz, aleluia, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então qual é agora o meu caminho dessa nova criatura? No 18, isto é, Deus estava em Cristo, ou seja, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos conciliou com Ele mesmo através de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! É você, querido, é você, minha querida, que tem que reconciliar o povo perdido a Deus. Porque quem deu esse ministério para nós foi o próprio Deus. Você recebeu Jesus, é teu ministério. Só que esse ministério, quando você recebe Jesus, aprenda isso, você nasceu de novo. Você é um bebê espiritual. Então todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Agora tem o processo de crescimento, de amadurecimento, o processo dos sonhos do Senhor formar Cristo em nós. Por isso devemos orar: forma Cristo em mim, aleluia, porque este é o propósito de Deus. E nesse processo tem que ter obediência, fidelidade e temor, aleluia, porque a eleição é uma escolha, é uma escolha. Então como é que tem tanto crentes aí que se encontram com você, não fala nada de Cristo, e nós muitas vezes não falamos nada de Cristo para o próximo? Eu fui procurar a tampinha disso aqui, e fui numa loja, aquela estava fechada, fui na outra, perguntei para um rapaz, aí começou a conversar, daqui a pouco começou a falar sobre a palavra de Deus, e ele é pastor, e eu comecei a ministrar uns textos para ele, eu também sou pastor. Ele falou mesmo, falou: isso é do Lodebar. Ele falou: isso é do Lodebar. Ele lançou essa palavra sem saber que sou cristão. Falei: glória a Deus, é o esquecimento, né? E do ministério? Está em Lodebar no ministério? Olha só como é coisa linda de Deus. Falou ministério, eu fiquei decepcionado. Eu era dirigente do ministério, segundo o pastor da sede, porque ninguém dá glória a Deus, a gente paga preço, não sei o que, fiquei 7 anos, entreguei, mas agora eu estou aqui, deu a foto lá no ponto de pregação que ele tem, etc. Então, aí quando eu dei a mão para ele, na hora que eu dei a mão para ele, para despedir, Deus visitou. Deus visitou os dois ali. Mas o que eu quero comentar com vocês, por uma palavra que ele liberou, me deu uma porta para poder entrar em assuntos espirituais. E ministrei, foi ministrado e foi profetizei também. Agora, Deus, aleluia, Jesus Cristo pagou o preço. Oh, aleluia, morreu. A nossa morte, ele foi condenado por nós. Ele nos reconciliou com Deus para que nos desse o ministério da reconciliação. Então eu tenho o compromisso, a responsabilidade devido ao meu temor, a minha fidelidade e minha obediência, reconciliar o mundo com Deus. Aleluia.
Aleluia. Todo cristão tem esse chamado. Glória a Deus. Todo cristão tem esse chamado. Mas o problema maior é que há muitos cristãos egoístas. Só olha para a tua família, só olha para os seus, sai de casa quieto, trabalha quieto e volta para casa quieto. Não fala com ninguém com uma repartição, numa OBS, numa UPA, no hospital, numa escola, numa academia, num colégio, numa fila de ônibus, no mercado. Não fala nada de Cristo. Ei, Deus vai pedir conta disso. Deus deu o ministério de reconciliação. Você vai deixar o diabo calar tua boca? 2 Coríntios 5:17. E 18. Diz assim. Vou repetir, porque a repetição é didática. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso se fez novo. 18. Presta atenção. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Pera assim, olha para mim. Você estava perdido. A ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. Nós estávamos condenados. E Deus pegou toda aquela ira e colocou no Filho. E colocou a condenação no Filho, que é Deus mesmo. Aleluia. E nos reconciliou com Ele. Versículo 18. E nos deu, parte B do texto, nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados, não imputando o pecado, não colocando o pecado na tua conta, colocou na dele. Agora olha o versículo, a parte C do versículo 19. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olhe para mim, pelo amor de Deus, você que vai ouvir este vídeo. Por que tem vergonha de falar de Cristo? O Espírito Santo está dentro de você. Quem vai falar não é você, Espírito Santo. Porque Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, se todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, que foi chamado segundo o teu propósito, esse propósito é um decreto que foi na eternidade feito. Aleluia, entre o Pai e o Filho. Mas não foi uma conversa assim, uma rodinha não, foi na pericorese. Se você não sabe o que é pericorese, foi uma dança. Os três dançando no reino do Espírito, se envolvendo no outro, se envolvendo no outro. Essa pericorese está aqui, aleluia. Quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, quando você fecha a porta do teu quarto e vai para o trono, há uma pericorese. Pastor, mas o que é pericorese? É uma dança no reino do Espírito, entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você junto. Glória a Deus. Aleluia. E você sai totalmente transformado. Quanto mais você ora, quanto mais você lê, mais o Senhor vai formando o caráter de Cristo em nós. Aleluia. Numa conversa informal, você é usado como profeta, sem saber que está profetizando. Pericorese. Pode escrever aí, pericorese. Aleluia. Isso é tremendo, meu. Isso aí o Senhor quer nos fazer andar numa dimensão maior. Então tem que conhecer a Bíblia. Mas aí, quer dizer aqui, ó, verso 19, parte C. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isso é todo crente, Lúcia. Não é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono,
cooperador, missionário, não é. É todo crente que é embaixador de Cristo. Aleluia. Que é filho de Deus. Ele é uma nova criação. Ele era a criação, agora é filho. Aleluia. Então o filho tem que representar Cristo. É a luz do mundo na terra. Eu quero ser breve por causa da ceia, mas do jeito que eu estou indo aqui, dá para pregar 1h30. Aleluia. Glória a Deus. Mas é profundo, eu preciso pregar isso. Porque a igreja que nós vamos ministrar, eles têm que saber o que é ser um cristão. Não podemos ter ovelha que não tem presbítero Geraldo. Não podemos ter um ministério que tem ovelhas raquíticas, anêmicas. Queremos uma igreja com um povo saudável. Igreja, ovelha gerando ovelha, evangelizando. Aleluia. Preste bem atenção. Se você está no lugar secreto como cristão, você está deixando a desejar. Mas tudo bem, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas hoje você não está sendo ignorante. Hoje você está sabendo Aleluia. que Deus colocou. Aleluia. Que Ele nos deu o mistério da reconciliação. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Quantas pessoas estão do teu lado do ônibus e não falam de Cristo? Está do teu lado, na fila do caixa, e você não fala de Cristo. No mercado. E você que trabalha de aplicativo, de táxi, você tem esse ministério, querido. Isso é priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Essa semana eu parei com uma moça, aleluia, conversando. Eu sempre que deu lá, eu falei assim: escuta, e você é evangélica? Eu estou afastada. Eu fui pesquisar uma lanterna para ele poder levar para o monte, e eu conheci ela na loja. Só fui pesquisar preço, não comprei não. E aí ela falou: estou afastada. E está difícil eu voltar. Ela falou: eu me separei. Eu e meu esposo. Não, o assunto começou por causa da lanterna, que era para levar para o monte. Ela falou: esse é bom para acampamento, então. Eu quero uma lanterna para isso, para levar para o acampamento. Monte. Eu falei: que monte? Nossa, estou com saudade do monte. E aí a conversa entrou. E ela está afastada. E conversando com ela baixinho: você quer se reconciliar aqui? Eu sou pastor. Não estou preparado. Eu vou orar por você. Se ela vai orar, vou orar. E nós vamos lá e ela vai se reconciliar com Cristo. Glória a Deus. Então, puxa um assunto. Puxa um assunto. Aleluia. Eu sei que muitas vezes você trabalha, você não pode falar de Cristo, mas você pode dar um jeitinho. Não é proibido nesse país falar de Cristo. Então, queridos, de sorte, somos embaixadores de Cristo. Olha o versículo 20, tem uma palavra forte aqui. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha aí, Deus rogando. Presta atenção, pelo amor de Deus, olha para mim aqui, irmãos. Olha, Deus e eu, Jesus vai reconciliar o mundo com Deus. Aleluia. E Deus está falando: eu estou rogando para você reconciliar o mundo comigo. É você, embaixador. Aleluia. É você, presbítero. É você, diácono. É você, cooperador. É você, membro de igreja. Deus está falando assim:
como se Deus por nós rogasse que reconcilie aquela alma perdida que está sofrendo, e eu só posso fazer uma obra nela se ela estiver no meu reino. E para ela estar no meu reino, ela tem que me receber como Senhor Salvador da vida dela. Aí eu resgato ela do reino do império das trevas. Aí ela vai ter uma cobertura, vai ter uma proteção divina do céu. Mas é você, meu filho, é você, minha filha, que eu, teu Deus, estou rogando para você reconciliar esta alma comigo. Olha como é sério isso. E tem muito cristão que não sabe disso. Entra na igreja de um jeito, só pede, chora, se arrepende, louva, dá dízimo, dá oferta, e vai para casa, continua a mesma coisa, não mudou nada, esquece da pregação, e não é um servo que realmente é luz do mundo, porque quem tem a imagem de Cristo é luz do mundo. Aleluia. Não é trevas. Aleluia. Quem está em Cristo, onde ele entra, Cristo entra junto. Aleluia. E as trevas são dissipadas. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Você está em 2 Coríntios, né? Quer pegar um pouquinho mais forte? Vai para o capítulo 4. O que diz lá em 2 Coríntios 5, 18, parte B? Repita comigo. E nos deu o ministério E nos deu o ministério da reconciliação. Capítulo 4, verso 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha o 3. Mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem sem estar encoberto, nos quais o Deus desse século, segundo entendemos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E você é a imagem ou não é? Aleluia. Aleluia, Deus. Olha a profundidade aqui, irmãos. Estou dando domínio, viu? Porque eu quero falar em mistério. Eu estou pegando fogo aqui. Estou dando um domínio, para que você venha compreender. Então, versículo 1, no 18, parte B, de 2 Coríntios 5, diz o que? Repita comigo. Nos deu o ministério da reconciliação. Segundo Coríntios 4, 1. E por isso, tendo este ministério, não é mistério, é ministério, é serviço, é chamado, é propósito. Aleluia. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que diz lá, ali em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, pois chamamos segundo o teu propósito, para que nós fôssemos semelhantes à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primeiro entre os irmãos. E a imagem de Cristo está sendo formada em você. Será que as pessoas estão vendo Cristo em você? Será que as pessoas estão vendo trevas ou estão vendo luz? Muitas das vezes só tem problema, só tem crente, só tem problema, só tem murmuração, só tem derrota, não é luz nenhuma, só tem derrota, só tem passado, não é luz, isso é trevas pura. Aleluia. Porque se ou você anda por fé, e anda por fé, porque por vista, o cristão não anda por vista, anda por fé. Aleluia. E marche em triunfo, Glória a Deus. marche em ousadia, não traga na memória o passado, marche no propósito. Aleluia. Tropeçou, caiu, levantou, marche. Levanta a tua cabeça. Você é embaixador, você é embaixatriz. Olha o título, que honra. O diabo muitas das vezes coloca em insegurança, o diabo muitas das vezes coloca vergonha, para você não abrir a boca, expressar a palavra de vida.
para quem está morto. Efésios 2, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado, Ele nos vivificou, nos deu vida. E essa vida, essa é a extensão dela. Ele é a videira, você é o ramo. O ramo tem a vida de Cristo. O ramo tem a seiva da videira. Aleluia. Aí as coisas contribuem para limpar o ramo, né? Para limpar a vara e dói, né? Sofreu, o que você teve de proveito disso? Deus tem um propósito disso. Mas vamos lá, eu vou parar. Mas olha só, olha o versículo 4. Nos quais o Deus desse século segundo os incrédulos. Por quê? Porque no 3 o nosso evangelho está encoberto, para que se perde está encoberto. E no 4, nos quais o Deus desse século segundo os incrédulos, para que eu não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, a Cristo Jesus Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Olha o 6. Porque Deus que disse, segundo Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu aonde? Em nossos corações. E aí? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Só que essa face aí é você, irmãos. Essa face aí, as pessoas vão olhar para a sua face e vão ver Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz um texto lá em Salmo, diz assim, que sua face reflete a minha face. Você pode orar a Jesus, que a tua face reflita na minha face. Aí você é luz. Você é luz. Você nos contamina com o mundo. Você é sal, você nos contamina. Então, se for pregar mesmo, só para pregar, vem revelação. Mas você vai receber o que Deus tem para você hoje. Então diz assim, versículo 6 e 7, vou parar. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então eu vou provar para você, olhe para mim aqui, vou provar para você que essa face de Jesus Cristo é em nós. Porque Jesus está lá no trono, à destra do Pai, dizendo por nós. Nascer a falar que ele come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Aleluia. Agora eu vou provar para você que essa imagem de Cristo é você. Voltando para Romanos 8, não precisa nem abrir, irmãos. Não precisa abrir, não. Eu, voltando para Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito. Processo e propósito. Qual é o propósito? A fim que nós sejamos a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. E aqui diz aqui, ó, verso 7, temos porém este tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse, irmãos? É Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Aleluia. Isso é forte demais. Então, amados irmãos, o Senhor ministrou no meu coração uma igreja, todas reconhecendo isso,
Vai haver milagre. Aleluia. Vai haver até ressurreição. Amém. Mas toda a igreja, o pastor pregando e olhando Cristo em cada um. Aleluia, Deus. As pessoas virão de fora e serão impactadas pela igreja que representa Cristo, que reflete Cristo nos seus atos, nas vestimentas, no andar, no sentar, no se divertir, no ministrar, no interceder, no pregar, no adorar, no recepcionar. Porque a recepção da igreja não é só o casal que fica na portaria, não. Todos tem que recepcionar bem os irmãos. Aleluia. Todos. Então, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer que eu vou pegar mais forte então? Eu não vou parar. Vamos lá. Versículo 8. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Para quê, queridos? Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Aleluia. Então, está contribuindo para o bem, para o propósito. E no processo tem que estar aprovado. No processo, o processo é Deus formar Cristo em nós, para atingir o propósito. Então a igreja de membros, não importa a quantidade, importa a qualidade. Aleluia. A qualidade, Deus olha para vocês com qualidade. Aqui todo mundo tem que ter qualidade. Tem que ser cristão genuíno. Tem que ser luz do mundo. Tem que ser profeta, boca de Deus. Tem que ser os Joãos para a vida do seu Jesus. E olha aqui, queridos, trazendo, verso 10, sempre da parte a manifestação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O rebanho é a vida, para o próximo é a vida, mas em nós é a morte. Morrendo cada dia mais para o mundo, para o pecado, para o eu, para os demônios. Aleluia. Para a glutonaria, para os desejos desenfreados, morrendo. Até que chegue a estatura do varão perfeito. Ou seja a estatura do apóstolo Paulo, já não vivo mais eu. Já estou glorificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, se entregou por mim. Glória a Deus. E ele ora para a igreja e fala: meus filhinhos, a quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este é o Evangelho, queridos. Este é o Evangelho. Versículo 8, 12, 2 Coríntios 4, 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos, também por isso falamos. Amém, irmãos?